Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse pequeno vídeo de formação, vamos entender um pouquinho sobre a Páscoa, essa grande solenidade que a cada ano nós celebramos e vamos atualizando esses grandes mistérios da vida de Cristo e da vida do povo de Deus. Para que possamos adentrar nesse grande mistério, de entender um pouquinho do que significa, a Páscoa para cada um de nós, precisamos realmente ir passeando por alguns pontos essenciais, porque muitos questionamentos nos ficam e nos trazem a cada ano. Muitos nos trazem a cada ano, principalmente qual o significado da Páscoa, ou também por que a Páscoa não tem um dia fixo no ano e cada ano nós celebramos num dia diferente. E para isso nós precisamos adentrar nesse grande mistério aí da criação de Deus. Por isso nós dizemos que a Páscoa não é uma festa unicamente cristã, mas é uma festa, é uma solenidade cosmológica. O que significa isso? Porque o próprio São João, quando vai relatar lá sobre a obra do envio de Jesus Cristo pelo Pai para salvar o mundo, aqui significa salvar o universo, nós vemos como que Jesus ele vem para realizar essa obra de redenção de todas as coisas, de toda a criação. Mas essa obra de redenção ela começa através do homem, porque a redenção do homem, a reordenação e essa reharmonização do ser humano faz com que todas as outras coisas, todas as criações de Deus vão se reestruturando e vão se reordenando. Por isso que aquilo que o homem corrompeu pelo mau uso da sua liberdade, Deus quer restaurar, fazendo com que o homem, o ser humano, use bem da sua liberdade, porque o homem é o grande administrador da criação. Por isso que, para que a gente possa entender um pouquinho a Páscoa, precisamos primeiramente ter em vista esse primeiro ponto, que a Páscoa é uma festa, uma celebração cosmológica. E, claro, cosmológica por quê? Porque ela acompanha o movimento da criação. Por isso que desde a antiguidade, lá nos povos antigos, nós vamos ver que esses povos eles vão se basear sempre pelos efeitos e pelos sinais da natureza, e principalmente na antiguidade, pelas estações do ano, onde lá eles tinham basicamente essa contemplação do verão, do outono, do inverno, da primavera. Essa contemplação das estações do ano fizeram com que eles olhassem também para outras duas realidades. Primeiro, o sol, que eles percebiam que ia andando no horizonte, como assim, andando no horizonte no sentido de que cada dia ou a cada período do ano o sol ele ia se afastando no horizonte e depois ele ia voltando e depois indo se afastando para o outro lado, sempre nascendo no leste, ele ia andando para o sul, depois para o norte. Eles iam percebendo esse movimento do sol no seu dia a dia e no decorrer do seu ano. E outra realidade também importante era a lua, porque eles percebiam que a lua possuía alguns ciclos. E esses ciclos lunares, eles iam como que passando e tinham como que ali por volta de 7 dias, ia passando de lua a lua, e eles iam contando o tempo, as semanas, através desse ciclo lunar. Por isso que nós vemos, desde a antiguidade, os povos antigos, percebendo esse movimento da natureza, eles já vão ali ter em vista essa realidade do ciclo solar, do ciclo lunar e também do ciclo das constelações, porque a cada mês do ano ou cada período do ano ali se tinha uma constelação que regia o céu na época, e assim eles iam como que conduzindo a sua vida. É bem claro que esse calendário ele não era totalmente correto ou podemos dizer assim muito ajustado, então eles sempre precisavam ficar fazendo uma certa reestruturação desse calendário, uma retificação desse calendário no perpassar dos tempos, no decorrer dos anos. Por isso que desde a antiguidade nós vemos como que os povos eles vão vendo
olhando e contemplando a natureza e percebendo que há uma harmonia, há um movimento que está vinculado à própria vida do ser humano. E naturalmente o ser humano ia, né, se aproveitando desse movimento natural para que assim pudesse realmente, né, sobreviver e, é claro, né, ali, né, entendendo, né, como que eles iriam fazer para a sua subsistência, por conta das plantações, por conta das cheias, por conta das vazões dos rios, e assim eles iam, né, cada vez mais entendendo o seu dia a dia, entendendo ali o seu ambiente e é claro, né, aprendendo a sobreviver diante de todas essas adversidades que eram naturais e que ocorriam todos os anos. No decorrer do tempo, nós vamos ver que eles vão precisar, né, cada vez mais ir, né, ajustando esse calendário para que eles pudessem perceber aquilo que e ter uma certa certeza diante de todo esse movimento da criação, daquelas datas especiais e também daquelas datas importantes, principalmente para o plantio, mas também depois, né, para a sua vida religiosa. Por isso que eles vão, né, começar a perceber um movimento muito importante, que era primeiro o movimento do Sol, onde eles iam ali, né, percebendo o movimento do Sol até que chegava num certo ponto, onde eles percebiam quando as noites elas tinham, né, a mesma duração dos dias, do dia. E aí eles percebiam que ali tinha algo diferente. Porque em outros momentos do ano o dia era maior e em outros momentos do ano a noite era maior. E aí eles vão sempre ir percebendo esse movimento e vão ali também, né, entendendo, né, aquilo que eles precisavam aprofundar para ter um controle maior, né, da sua realidade. Esse movimento solar ele vai ser chamado de equinócio, que seria o equinócio de primavera e o equinócio de outono. E aí sim eles iam percebendo essas realidades e a partir dessas realidades eles iam realmente delineando aquilo que era a sua condução social e também religiosa. Na Páscoa antiga do povo de Israel, nós vamos ver a mesma coisa. Já os povos antigos já tinham essa prática e Deus vai pedir para que esse povo, né, o povo de Israel, faça a sua Páscoa, né, aquela obra de libertação ali, né? Na verdade, a Páscoa significa aquele momento onde o anjo exterminador passa no Egito, exterminando todos os primogênitos do Egito, para que depois, sim, o povo de Israel pudesse ser liberto e fosse, né, para o deserto, passasse ali, né, pelo Mar Vermelho, assim como nós conhecemos a história. Mas lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, nós temos uma passagem bem interessante que diz assim, né? Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai assim a toda a comunidade de Israel. No dia 10 deste mês, cada um tome um animal por família, um animal para cada casa. O animal será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. Deveis guardá-lo até o dia 14 deste mês, quando, ao cair da tarde, toda a comunidade de Israel reunida o imolará. Assim devereis comê-lo, com os cintos na cintura, os pés calçados e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Nesse momento, né, que o anjo do Senhor passa no Egito. Este dia será para vós um memorial em honra do Senhor, que havereis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. E é isso que a igreja faz, né? Celebrando ano após ano essa instituição perpétua do Senhor lá na antiguidade. Aquela Páscoa antiga era só uma imagem ainda imperfeita da Páscoa que Jesus Cristo ia realizar para cada um de nós. Por isso que aqui, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a Páscoa, primeiramente, ela significa morte.
essa passagem, né, que nós precisamos fazer, que é aquilo que Jesus Cristo, no alto da cruz, ele vai dizer, né? Quando lá ele vai inspirar, né, ele vai dizer o quê? Tudo está consumado. E esse tudo estar consumado significa o quê? Porque ali acontece a obra de plenitude da Páscoa. A ressurreição, ela é um fruto da morte, um fruto daquilo que é a obra de redenção de Cristo, que Jesus Cristo realizou na cruz. Por isso que não há ressurreição sem a morte, sem a cruz. Mas para que nós possamos alcançar a ressurreição, o fruto, nós precisamos realmente aprender a passar pela cruz. Por isso que, desde a antiguidade, Deus diz ao povo de Israel, né, para que eles possam celebrar, né, a Páscoa nesse primeiro mês. E Ele mesmo prepara, né, esse momento. E aqui nós temos algo interessante. O primeiro mês do ano, para os judeus, era aquele mês que seria ali entre março e abril, mas para que pudesse encontrar o primeiro dia do mês, eles precisavam entender justamente isso, né? O equinócio, aquilo que era o movimento solar, para descobrir, né, qual que era o mês, mas o mês só começava quando vinha a primeira lua nova. A primeira lua nova era o primeiro dia do mês, e depois eles contavam 7 dias da lua nova, vai vir a lua crescente, e mais 7 dias, no 14º dia, é a lua cheia, que é esse dia que é o dia da Páscoa. Assim como até hoje nós nos baseamos, né, sobre essa lua cheia da primavera. E aí nós vemos, né, como que o povo antigo já tinha, né, como calendário essa realidade aí, né, mais vinculada, né, à cosmologia. E aí nós vemos, né, como que Deus vai chamar a atenção desse povo para que eles possam celebrar justamente nessa data. Por quê? Porque a obra de redenção que Deus estaria fazendo, não só ali, mas faria depois, não era uma obra unicamente para aquele povo, mas é uma obra de redenção de toda a criação, de todo o universo. Por isso que nós chamamos a Páscoa como uma obra, né, cosmológica, né? Essa obra de redenção cosmológica. Depois nós temos também um outro ponto muito importante, muito interessante, que é a Páscoa cristã. A Páscoa cristã, ela se baseia justamente nessa passagem da Sagrada Escritura antiga que encontra ali aquela lua cheia da primavera, a primeira lua cheia da primavera, para que assim nós pudéssemos realmente, né, continuar perpetuando aquilo que o próprio Deus nos chamou a viver, a vivenciar e, é claro, né, nos chamou a celebrar perpetuamente. Essa grande obra que será, né, realmente perpetuada pelo próprio Cristo, né, através do seu sacrifício, mas, é claro, também através do seu memorial, aquilo que celebramos na Quinta-feira Santa, o memorial da ceia do Senhor. Jesus, quando na Quinta-feira Santa ele realiza esse memorial, ele está fazendo o que? Ele está atualizando aquela celebração antiga e dando verdadeiro significado a ela. Porque ali naquele memorial que Jesus Cristo celebra na Quinta-feira Santa, nós vamos encontrar ali o memorial da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. O memorial desse sofrimento, da sua flagelação, o memorial daquilo que é a sua morte de cruz e, é claro, e o fruto dessa grande obra de redenção do próprio Cristo. Por isso que nós vemos aí, né, como que na antiguidade eles tinham como que essa celebração já como essa ideia, né, de uma obra cosmológica, e essa obra que realmente é de redenção de todo o universo, porque o Filho de Deus veio ao mundo para salvar o mundo e não para condená-lo. E aí nós vemos como que a obra de Deus é perfeita. E é claro, assim como foi o homem que corrompeu a criação, Deus quer redimir e restaurar a criação também através do homem. No nosso próximo episódio vamos entender um pouco sobre os calendários, né, que foram sendo desenvolvidos e a nossa Páscoa cristã.